viajantes do mundo virtual! Tudo bem com vocês? Estamos no coração do centro histórico de Colônia del Sacramento. Essa daqui é a Plaça Mayor. É o lugar ideal para você começar o seu passeio aqui pela cidade, já que as principais atrações turísticas, os principais pontos turísticos aqui de Colônia estão ao redor da praça e aqui nas redondezas. Vamos dar um rolê? ViajanteIndependente.com, onde todo mundo pode viajar. Colônia do Sacramento é uma cidadezinha bastante turística, situada às margens do Rio da Prata. No mapa dá pra ver que ela fica bem em frente a Buenos Aires e por isso excursões até aqui saem a toda hora da capital argentina. Mas se você estiver em Montevidéu, também dá pra chegar aqui rapidinho, são apenas 2 horas de carro. O mais interessante sobre essa cidadezinha é que ela foi fundada pelos portugueses em 1680 e durante décadas foi disputada entre as coroas de Portugal e da Espanha, principalmente por conta da sua posição estratégica no continente. Esse pedacinho da história da América pode ser descoberto atualmente através de um passeio pelo centro histórico da cidade, que está preservado e quase intacto desde o período colonial. Pois é, se você gosta de história, aliás, todo viajante gosta de história, né? Ou, pelo menos devia gostar de história. Eu adoro história, cara. E assim, Colônia do Sacramento tem um valor histórico tão grande que ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. E a partir de agora eu vou mostrar pra você por que a cidade tem essa moral toda. Vamos lá? O primeiro ponto que você deve visitar no chamado bairro histórico da cidade é o Museu Municipal. É esse sobrado de 2 pavimentos que fica na parte oeste da Praça Maior. Pertenceu aos secretários de governo na época colonial, mas hoje em dia exibe um pouco do que era a Colônia do Sacramento há alguns séculos atrás. Peças indígenas, mobiliário e armamento antigo, objetos relacionados à antiga Praça de Touros de Colônia, animais empalhados e uma coleção de fósseis encontrados na região. Uma dica de viagem muito importante é que aqui você pode comprar por apenas 50 pesos um passe promocional que dá acesso a outros 7 museus da cidade. Bem ao lado do museu, existe um outro ponto de interesse da cidade, a Casa de Nacarecho. Trata-se de uma moradia original do século XVIII, pertencente ao período português, que dá uma boa noção de como vivia uma família de Colônia por volta de 1750. No interior da casa é possível visitar todos os cômodos, mobiliados de maneira simples e rústica. O nome Nacarecho faz referência ao morador mais antigo da casa de que se tem notícia. Ainda aqui na Praça Maior você pode visitar o Museu Português, que é essa casa aqui, ó. Nesse museu você vai ter mais informações sobre o período em que o Uruguai pertencia à coroa portuguesa. E agora a gente vai para um outro ponto que fica bem aqui pertinho, aliás, uma rua que tem uma história bastante curiosa. É a Calle de los Suspiros, fica bem ali, ó.
Bom, gente, estamos agora na Rua dos Suspiros, uma ruazinha com aspecto bem antigo, casas coloniais, o calçamento todo feito de pedra. Mas o interessante aqui é o nome da rua. Dizem as más línguas que na época colonial essa rua aqui tinha várias casas de tolerância, cabarés e prostíbulos. E muitos marinheiros, muitos viajantes vinham para cá se divertir. E quando se passava aqui, cara, se ouviam suspiros, né? Gemidos. Aqueles sons provenientes do ato amoroso. Tô super romântico hoje, cara. E por conta disso, desde essa época, essa rua se chama Rua dos Suspiros. Mas nem venha pra cá mal intencionado, que hoje em dia não tem mais nada não, viu? É só história agora. Ainda nas proximidades da Praça Maior, você vai encontrar uma porção de lugares interessantes. Eu não vou falar de todos aqui detalhadamente para não dar tanto spoiler e deixar alguma coisa para você mesmo descobrir. Mas só para você ficar sabendo e de repente já colocar aí no seu roteiro, aqui perto estão pontos turísticos importantes como o Arquivo Municipal, as ruínas da Casa dos Governadores, o Museu do Azulejo, o Museu Espanhol, a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento e o Museu Indígena. E por falar nisso, deixa eu contar uma curiosidade para você. Viajar também é cultura. Antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses ao território uruguaio, os habitantes dessa região eram os índios charrúas. Eles dominavam basicamente os pampas argentinos, todo o território do Uruguai e o sul do Brasil. Após a chegada dos colonizadores, gradativamente o número de indígenas foi diminuindo devido a doenças e, claro, devido a desavenças e guerras contra os estrangeiros. De acordo com a história oficial, a nação indígena charrúa foi declarada como completamente exterminada em 1832. E desde então se criou o mito de que o Uruguai seria um país sem índios. No entanto, atualmente, grupos de ativistas reivindicam que os povos originais nunca se extinguiram. Segundo o censo oficial mais recente, cerca de 160 mil uruguaios declararam ter ascendência indígena. Isso representa quase 5% da população do país. Uma outra informação curiosa é que essa muralha, que hoje é um dos pontos mais visitados do centro histórico, não é original. Na verdade, os portugueses cercaram toda a cidade com uma muralha e um fosso no século XVIII, mas a muralha original foi demolida no século seguinte pelos espanhóis. Somente na década de 1970, escavações arqueológicas recuperaram parte das pedras originais da fortificação que foram usadas na reconstrução desse segmento da muralha. Tudo isso só para tornar o centro histórico da cidade ainda mais rico e interessante. Bom, viajantes, vou mostrar para vocês agora um dos símbolos aqui de Colônia del Sacramento, se esse vento deixar, né? Bom, viajantes, vou mostrar para vocês agora um dos símbolos de Colônia del Sacramento. Já dá para ver daí, né? Ali na frente, ó. Aquele farol. Pois é uma construção completamente esquisita. Aquelas coisas de português mesmo, cara. Tinha um convento ali no século XVII. Esse convento pegou fogo, teve um incêndio, o convento foi completamente destruído. E os caras aproveitaram a estrutura, os escombros, para construir aquele farol lá. O farol é colado nos muros, é muito louco. Vou mostrar para vocês e vou tentar subir lá para fazer umas imagens também. Vamos lá.
para não perder o costume, vamos deixar aqui aquelas 5 dicas adicionais para você que está vindo para Colônia del Sacramento. Quem avisa amigo é. Primeiro, se você estiver hospedado em Buenos Aires, vale a pena fazer uma excursão bate e volta, saindo pela manhã bem cedinho e voltando no final da tarde. Um dia é o suficiente para conhecer tudo. Uma outra opção é sair de Buenos Aires, fazer um pit stop em Colônia e depois seguir para Montevidéu. Foi exatamente isso que eu fiz e não me arrependi não, viu? Assim que chegar, consiga um mapa do centro histórico. Eu peguei o meu nesse centro de informações turísticas que fica ao lado daquela muralha que eu mostrei para vocês. Por ser uma cidade muito turística, o comércio aqui aceita pesos uruguaios, pesos argentinos e até reais. Mas fique sempre atento às cotações, porque elas podem variar muito de um estabelecimento para o outro. Chegue ao terminal de barcos com pelo menos 1 hora de antecedência, porque as filas de check-in podem ser enormes, principalmente no final de semana. Para encerrar a nossa tour por Colônia, eu tô caminhando agora no Passeio de San Gabriel. É uma espécie de calçadão que vai margeando toda a praia. E eu tô indo para um ponto, cara, para uma espécie de pier, onde as pessoas costumam ver o pôr do sol. Me disseram que é o pôr do sol mais bonito aqui do Uruguai. Então eu tô indo para lá para encerrar o vídeo com imagens magníficas do pôr do sol. Para você aprender como chegar aqui vindo de Buenos Aires, eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link bem aqui, ó. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele joinha. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e siga a gente nas redes sociais. Links aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos ver o pôr do sol agora, né, velho? Vamos lá. Gente, péssima notícia pra vocês. O tempo deu uma fechada aqui e não vai ter pôr do sol porcaria nenhuma. Olha só isso.